a ordem do Senhor. Vamos falar sobre uma tragédia. De fato, não há quem esteja nesse planeta que não vai enfrentar a morte. A triste experiência da morte. Como pastor, dos meus trabalhos, e que eu vou lhe dizer que eu não gosto de fazer, faço porque devo fazer, é pregar em cerimônias fúnebres. Por que eu não gosto? Porque eu fico muito triste. Eu choro com as pessoas que estão perdendo os seus entes queridos. É um momento de muita tristeza, mas eu preciso ir lá. E eu devo ir lá. E abro a palavra de Deus para levar esperança. Mas se você me perguntar se você tem prazer em fazer isso, não tenho prazer nenhum. Eu não tenho nenhuma alegria em uma cerimônia fúnebre. Eu vou lá e a gente para pensar, para refletir. Ora, eu como pastor, abro a Bíblia para confortar os corações das pessoas em cerimônias fúnebres. Mas já abriram a Bíblia para confortar o meu coração, quando eu perdi pessoas queridas, pessoas da minha família, pessoas próximas. E nós temos essa vida dos dois lados. Um momento eu conforto e no outro momento eu sou confortado. A morte é uma tragédia. Talvez eu esteja falando para alguém neste momento que está com um lenço de papel nas mãos, tentando enxugar as lágrimas, porque chora a perda de um filho, ou aquela filha tão amada, criada com tanto amor, e que hoje já não está mais aqui. Das minhas experiências ao fazer funerais, eu confesso a vocês que a mais difícil é fazer uma cerimônia fúnebre de uma criança. Seja qual for a razão da morte. É muito trágico, é muito duro. Os pais ficam completamente dilacerados. É como se uma parte da vida estivesse indo embora. Mas eu preciso lhe dizer que a morte não tem a palavra final. A morte não é o fim de tudo. Existe uma continuação. E é isso que enche o meu coração e o seu de esperança. Deus não nos colocou nesse mundo apenas para passarmos pelos anos que aqui estivemos, para depois sumirmos na eternidade. Porque existe possibilidades para mim e para você de que a nossa vida não seja apenas essa aqui. Há uma esperança para cada ser humano. E essa esperança é a que está batendo a porta do seu coração nesse momento. Você não chegou até aqui, no Novo Tempo, no Arena do Futuro, de maneira aleatória. Mas eu creio que Deus marcou esse encontro, porque Ele tinha algo para dizer a você. E Ele vai dizer a partir de agora, para que você consiga sorrir outra vez. Para que você consiga dormir em paz, com a certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós podemos entender exatamente o que é que ela tem a nos dizer sobre a morte. Porque esta tragédia não ficaria sem nenhuma resposta da parte de Deus. Deus sempre trabalha para encontrar saídas e soluções para aquilo que hoje nos aflige, para a sua dor, para a sua tristeza. Então, confie no Senhor. E olhe com todo carinho para a palavra de Deus, porque ela tem poder para transformar você no estado que você está nesse momento. Quando Deus fala, a Bíblia diz que coisas acontecem. Diferentemente dos seres humanos, que podem falar e nada acontecer. E muitos pais e mães às vezes sentem isso, né? Fala com o filho, fala com a filha e nada acontece. Mas quando Deus fala alguma coisa, sempre acontece. E veja o que é que Ele vai falar nos momentos finais da história. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão
Primeiro, neste verso está claro para nós que Deus tem uma solução para o problema da morte. E a solução é a ressurreição. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Eles sairão das suas sepulturas e poderão desfrutar da vida eterna que Deus tem para nós. Ressurreição significa solução. Ah, como vai ser bom quando pudermos encontrar as pessoas que amamos e que hoje já não estão mais aqui. E tudo isso somente será possível por causa da ordem de Deus. Ele vai falar e os mortos vão ressuscitar. Você pode entender o poder que Deus tem, porque ele fala com o cadáver e o cadáver obedece. Ele dará uma ordem para que a vida volte às pessoas que já morreram. E isso não importa quanto tempo a pessoa já tenha morrido. Ele vai dizer e essa pessoa vai ressuscitar, vai recuperar a sua vida. Só esse verso aqui já encheria o meu coração e o seu de alegria. Porque sabemos que a ressurreição, ela é uma promessa de Deus. E quando Deus promete, Ele cumpre. Se Ele fala que vai fazer, Ele faz. E confiar nisso chama-se fé. Fé é ver o que ninguém vê. É sentir o que ninguém sente. Porque você tem uma certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. Então, a experiência da ressurreição, ela me faz fazer a seguinte pergunta. Se as pessoas vão ressuscitar, onde estão os mortos nesse momento? Existem algumas pessoas que acreditam que corpo e alma podem existir separados. E que a alma nunca morre. Ela é eterna. Então o corpo ele morre, mas a alma desencarna e ela continuará viva por todo sempre. Mas não é bem isso que nós encontramos na Bíblia, na palavra do Senhor. Precisamos ir a ela para entender exatamente o que é que Deus tem para nos dizer e assim não ficarmos no engano ou ficarmos na suposição que muitas vezes ouve-se por aí. Veja comigo esse texto da palavra do Senhor. João 5, versos 28 e 29. Palavras do próprio Cristo. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Só aqui já podemos tirar uma conclusão. Onde estão os mortos? Estão nos túmulos, nas sepulturas. Aqueles que já morreram descansam na sepultura. Todos que estão lá, em um momento, vão ouvir a voz de Deus. Que tem a ver com o texto que a gente já leu de 1 Tessalonicenses. Ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus. Os mortos então vão ouvir a voz do Senhor e vão ressuscitar. É exatamente isso que Jesus está falando aqui. Então, os mortos se acham nos túmulos. Os mortos não estão vagando por aí. Os mortos não estão no paraíso, no purgatório ou no inferno. Os mortos estão nos túmulos. Então ouvirão a voz de Deus e de lá eles vão sair. Agora perceba que nós vamos ter uma diferença entre aqueles que vão ressuscitar. Porque diz assim, olha, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então existem duas ressurreições. A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. Eu não vou nem fazer essa pergunta para você, porque a resposta seria óbvia. Eu pergunto assim, em qual ressurreição você quer fazer parte? Mas eu vou fazer uma outra pergunta. O que é que você está fazendo hoje para participar do grupo dos salvos? Eu espero que a morte não nos alcance e que Jesus Cristo regresse com todos nós ainda em vida, para sermos transformados e levados para o céu. Mas se a morte lhe alcançar, o que é que você está fazendo agora para participar da ressurreição da vida? Qual decisão você tem tomado para estar ao lado de Cristo Jesus? E no dia que Ele voltar,
despertar para receber dele a eternidade. Porque uma coisa é você dizer o que é que você quer. E outra coisa é o que você está fazendo. Você consegue entender a diferença? É mais ou menos assim. Digamos que eu queira viajar para o Japão. Eu quero viajar para o Japão. Eu quero viajar para o Japão. Tomo a decisão de viajar para o Japão. Conto para todo mundo que quero ir para o Japão. Isso são apenas palavras. Agora, se eu quero mesmo de fato ir para o Japão, eu preciso começar a juntar dinheiro. Eu preciso tirar passaporte. Eu preciso tirar um visto, comprar passagem, reservar um hotel, encontrar um itinerário para passear pelo Japão. Então, quando eu começo a agir dessa forma, eu estou de fato me preparando para ir para o Japão. Agora, só falar não faz com que a minha viagem seja real, com que ela aconteça. Só falar que você quer ser salvo não adianta nada, enquanto você não começar a se preparar para a salvação. E como é que você faz a preparação para a sua salvação? Você precisa ir à igreja. E eu te recomendo procurar a igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa testemunhar da sua fé. Você precisa ter comunhão com o Senhor, fazer o seu culto pessoal. Essas são formas que você tem de se preparar. Se você quer estar com Cristo Jesus no céu, você precisa tomar ações a partir de agora que te prepare para que você esteja com Ele no céu. Ficar só falando não vai adiantar nada. Ficar só dizendo aquilo que você quer não vai resolver. Você precisa agir. Você tem que arregaçar as mangas e pôr a mão na massa, literalmente. Portanto, as duas ressurreições separam a vida eterna da morte eterna. Dois momentos. Dois grupos separados. O grande desejo de Deus é salvar cada ser humano. Mas não se engane, nem todos os seres humanos serão salvos. Porque a salvação não depende apenas da escolha de Deus. Como assim, pastor? Não depende só da escolha de Deus. Porque a escolha de Deus é salvar todos. A salvação agora depende da minha escolha. Porque Deus já escolheu salvar todo mundo. Ora, quando eu escolho ser salvo, a minha decisão se encontra com a decisão de Deus. E a partir desse momento, Deus passa a operar para que eu tenha vida eterna. Para que eu participe da primeira ressurreição. Da ressurreição daqueles que estarão com Ele no céu e estarão juntos para sempre, numa vida perfeita. Não é só vida eterna, é também uma vida sem dor, sem morte e sem maldade. Então, é por isso que a Bíblia nos diz o seguinte, Daniel capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. A Bíblia confirma exatamente a mesma informação em diferentes versos. Dois caminhos, dois grupos, uma só decisão a fazer. Não dá para você ficar em cima do muro. Porque ficar em cima do muro é tomar uma decisão. E nesse caso da salvação é uma decisão errada. É a decisão equivocada. Você tem que decidir-se por Cristo. Só tem essa opção para você. Se você quer participar da vida eterna. Por isso, aqueles que descansam e que viveram uma vida fiel, ressuscitarão na primeira ressurreição. Durante a pandemia do Covid-19, o meu pai foi entubado. E antes de que ele entrasse nesse procedimento médico, ele disse assim, olha, eu não sei o que vai acontecer, mas se nós não nos encontrarmos mais aqui, nós vamos nos ver na eternidade. E ele foi entubado, e do tubo ele morreu. Ele não voltou. Eu tenho certeza, pela vida que viveu, pelas palavras que proferiu, que nós vamos nos encontrar na primeira ressurreição. E é isso que move o meu coração. É isso que enche a minha vida de esperança. E que me dá certeza para continuar indo em frente. Aqueles que vivem com Deus entendem que essa vida é apenas um tempo que vai ser multiplicado infinitamente quando Jesus Cristo voltar.
Então a vida que você vive hoje, ela está dizendo exatamente qual ressurreição você vai participar. Se a morte lhe alcançar, onde você vai estar? Para a vida eterna ou na vergonha e no horror eterno? Eu sinceramente espero que você esteja na ressurreição da vida eterna. E que a vergonha e o horror não lhe alcancem. E que a vida que você vive hoje, que te prepara para a vida eterna, seja uma vida que influencie outras pessoas a entenderem e compreenderem o amor de Cristo e se prepararem também para a vida eterna. Não há outra opção, não há outro caminho. O que você precisa é tomar uma decisão. Porque qual seria a condição daquele que morre? Se o que espera é a ressurreição, como é que estão os mortos agora? Veja o que a Bíblia nos diz. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Porque os vivos sabem que vão morrer. Não preciso nem comentar nada, né? Sabemos que essa é a nossa condição. Mas os mortos não sabem nada. É o que a Bíblia está dizendo. O morto não sabe se hoje está frio, se está chovendo. O morto não sabe quais são os resultados dos próximos jogos de futebol. Os mortos não sabem as decisões futuras que você vai fazer. Os mortos não sabem nada. Não sabem o que está acontecendo agora. Eles não têm nenhuma recompensa a receber imediata. Porque a memória deles jaz no esquecimento. Isso pode parecer um pouco duro que eu vou dizer, mas é a expressão da realidade. Os mortos serão esquecidos. É isso mesmo. Depois de um tempo, as pessoas vão se esquecer. Quer um teste? Todos nós temos 4 avós. Você sabe o nome dos seus 4 avós? Sim, pastor, não sei. Isso significa que os filhos das minhas filhas podem nem saber o meu nome. Você vai ser esquecido em 2 gerações. E se você pensar nos seus bisavós, que são 8, você sabe o nome dos 8? Conseguiria dizer alguma coisa sobre cada um dos 8? Provavelmente não. Porque os mortos são esquecidos. Estão lembrados pelas lápides, pelas fotos, nos cemitérios, mas são esquecidos. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. A memória já de esquecimento. Segundo a Bíblia, amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Porque eles estão afastados de tudo o que acontece debaixo do sol. Essa é a condição dos mortos. Então, os mortos não interferem na vida aqui. Um morto não volta para ficar conversando com as pessoas aqui. Um morto não aparece, um morto não está num lugar. Isso não tem nenhum respaldo na Bíblia, na palavra do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que existe algo além desta vida. Claro que existe. Nós já vimos isso, a ressurreição. Há uma promessa de eternidade. Agora, não é imediatamente após a morte que a pessoa já vai desfrutar. Porque é necessário esperar a volta de Jesus, quando será dada a ordem do céu, então ocorrerá a ressurreição. Veja o que diz 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. A nossa vida não é apenas esta aqui, que Deus planejou para mim e para você. Ele planejou uma eternidade. E Ele quer te dar essa eternidade. E nós só poderemos desfrutar dessa eternidade por meio de Jesus Cristo, que é o Filho. Diz a Bíblia em Romanos 8,11. Se vocês habitam o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Quando nós ressuscitarmos, se passarmos pela morte, ressuscitaremos em um corpo transformado, um corpo perfeito. O nosso corpo que hoje envelhece, já não vai mais envelhecer. Nós poderemos ter a eternidade. É isso que Deus nos promete. É isso que Ele nos garante. Portanto, ninguém pode
vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Jesus disse, e eu o ressuscitarei no último dia. Se tivermos que passar pela morte, temos a certeza e a esperança de que Jesus vai nos despertar, que sairemos da sepultura e que vamos despertar para uma nova vida que Ele pode nos dar. Essa vida é a vida que temos em Cristo Jesus. Talvez você esteja nesse momento sofrendo por causa da morte, mas vimos na palavra de Deus que há esperança. E a esperança não se confunde, porque Jesus Cristo vai cumprir tudo aquilo que Ele falou. Quando Ele fala, coisas acontecem. Então, confia, espera, creia. Este é um momento especial da sua história. Deus está falando contigo, porque eu estou pedindo para Ele, desde aqui, da Novo Tempo, para que Ele toque no seu coração aonde você está. Os mais diferentes lugares onde essa mensagem pode chegar a você. Deus nesse momento está dizendo, há esperança. Não fique sofrendo, não fique desesperado, nem desesperada. Deus te ama, se importa com você. Por isso eu quero nesse momento lhe convidar a orar comigo. Querido Pai, nesse momento eu entrego a vida de cada pessoa nas tuas mãos, porque o Senhor nos deu a esperança na mensagem da tua palavra, de que a palavra final vem da tua boca e será de ressurreição e eternidade para todo aquele que crê. Por isso toca em nosso coração e nos prepara para isso, em nome de Jesus. Amém.